Boa noite, irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias ao Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós iremos dar continuidade aqui ao nosso estudo e, se for da permissão do nosso Deus, concluir o capítulo 12 do Evangelho segundo o discípulo Lucas, o médico Lucas. Todos abriram? Nós estaremos lendo a partir do versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do 35. Diz assim, ó: Estai preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam o Senhor quando volta da festa do casamento, para que, quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Que venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não espereis. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará dos seus servos para lhe dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no coração: o meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados, as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do Senhor e não se preparou, nem agiu conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero, se ele já está aceso? Há um batismo com o qual serei batizado. E como me angustio até que ele aconteça? Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis: vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele arraste a ti ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. Eu te digo
que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, Senhor, louvado seja teu nome. Engrandecido seja, Senhor, para todo sempre, o Senhor que é digno de louvor, de glórias e de exaltação. Pai, mais uma vez nos reunimos aqui no teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus, para te louvar, te engrandecer, mas como é comum e de costume a cada um de nós, nas quartas-feiras, nos reunimos também para aprender a respeito da tua palavra. E portanto, Senhor, te pedimos que o teu Espírito bendito, maravilhoso, se faça presente aqui no nosso meio, que se faz presente aqui no nosso meio, nos conduza, Deus, na instrução e no aprendizado da tua palavra. Toca cada coração, prepara cada um dos nossos corações, que a tua palavra chegue, ó Deus, até o nosso coração, nos instruindo, nos ensinando a respeito da tua vontade. E no mais eu te peço, Senhor, que eu não seja mais do que um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha usar para abençoar e edificar a tua igreja, para que a tua palavra seja exposta, explicada e aplicada ao nosso coração com fidelidade. Faz assim, ó Deus, e que saiamos daqui na certeza de que aprendemos a vontade do Senhor através da tua palavra. Nos abençoe e fica conosco. É isso que te pedimos e em Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Lucas nos mostrou na semana passada a respeito das ansiedades das coisas desse mundo, dos bens materiais, das coisas dessa vida, e que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente viu que ele conclui lá no versículo 33 e 34, dizendo que nós devemos fazer bolsas que não envelhecem e entesourar no céu. Então ele conclui com tudo isso. Ainda dentro desse contexto, Jesus agora, ele vai falar a respeito do servo aprovado, de que Jesus veio trazer fogo e conflito à terra e sobre os sinais dos fins dos tempos. Então, basicamente é isso que Jesus vai tratar aqui, basicamente é isso que nós vamos ver. Rebeca, coloca aqui, que eu esqueci de colocar aqui atrás. Basicamente é isso que a gente vai ver hoje à noite. Sobre o servo aprovado, Jesus traz fogo e conflito à terra e os sinais do fim dos tempos. Então Jesus, ele começa no versículo 35, falando exatamente essa questão do servo aprovado. Então leia comigo aí o versículo 35 que diz assim: estai preparados e acendei as vossas candeias. Jesus, ele vai começar aqui a falar a respeito do servo aprovado, e obviamente ele, quando termina o versículo 33 e 34, ele fala sobre entesourar no céu. Então, naturalmente, o mais óbvio que ele vai fazer agora, e vai falar agora, é falar daquilo que vai vir, do porvir. Ou melhor, do fim dos tempos. Então, se ele terminou dizendo que se deveria entesourar nos céus, logo ele vai dizer que se deve estar preparado para quando o fim dos tempos chegar. E aí, ele começa aqui no versículo 35, falando dessa preparação para o fim dos tempos, dizendo duas coisas importantes. A primeira é: estais preparado. Você pode ver aí na sua versão, em algumas versões vai aparecer aperte o cinto ou coloque o cinto. Tem assim na sua versão? Hã? Prontos para servir. Aí na tua tem como, Arismar? Cingindo-vos, né? A ideia aí é que você possa estar com o cinto na cintura. E qual era a ideia? Bom, se a gente lembrar como era a roupa das pessoas no Antigo Testamento, na época de Jesus, como era? Como era a roupa que eles vestiam?
Hã? Isso, era como uma espécie de bata, né? Então era uma bata e ela era amarrada na cintura. Mas eles só amarravam na cintura quando eles iam sair. Quando eles estavam em casa, praticamente eles não usavam esse cinto. Porque ao colocar o cinto, era um sinal de que eles estavam prontos para partir, para sair dali. Ou quando eles também iam fazer algum tipo de trabalho. Então eles amarravam o cinto na cintura, até para que a bata não voasse, não atrapalhasse o serviço. Então Jesus, ele começa dizendo: estais preparado, estais cingido. A palavra cingido significa você está envolvido com alguma coisa, enrolado com alguma coisa. E é literalmente: coloquem o cinto, apertem o cinto. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que os servos dele precisariam estar preparados. Que os servos dele precisariam estar preparados para o que ia acontecer. E o que é que iria acontecer? Dentro do contexto que Jesus está falando, o que ia acontecer é que Jesus, no final dos tempos, ele vai o quê? Vai voltar. E é dentro desse contexto, desse sentido da volta de Jesus, que ele está falando sobre a preparação do servo. Então Jesus, ele vai falar aqui, do versículo 35, até algumas formas. Então tudo que ele vai falar aqui tem a ver com o fato de que esses servos precisariam estar preparados. E preparados como? E é isso que ele vai falar daqui para frente. A segunda coisa do versículo 35 que é importante, é que ele diz: estáis preparados e acendei as vossas candeias. O que isso significa? A vossa candeia. A gente vai ver mais na frente que esse Senhor, ele pode voltar a qualquer hora. Veja aí comigo, por exemplo, o versículo 38. Ó, quer venha no começo da noite, quer venha na madrugada, eles estejam bem-aventurados se assim proceder. Então ele poderia vir qualquer hora, correto? Correto? Isso significa dizer que a qualquer hora eles precisariam partir. Se eles fossem sair de madrugada, como é que estaria o ambiente? Escuro. Então, como é que deveria estar o candeeiro? Aceso. A ideia do candeeiro aceso, meus irmãos, e aí, obviamente, Jesus está falando para todos nós, o que é manter o candeeiro aceso? Vocês lembram que Jesus diz que os discípulos, nós somos o quê? A luz. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer que, aliás, versículo 19, ele vai dizer que a gente não deve apagar o Espírito. Então, tudo que Jesus vai falar daqui para frente, é a gente estar preparado para essa volta, mantendo o candeeiro aceso, que é em nossas vidas o Espírito. Então, estar preparado para partir, independente da hora que Jesus vier, é, acima de tudo, ter essa luz que é o Espírito Santo aceso em nós. E tudo isso vai depender de como nós nos comportamos aqui, de como nós estamos preparados para essa vinda de Jesus. E é exatamente o que ele vai falar a partir do versículo 36. Então vamos lá. Primeiro, como é que esses discípulos estão preparados? Primeiro, se eles estiverem prontos para partir. Como diz o versículo 35. E o que é estar pronto para partir? Falando a respeito da gente. O que seria? Estar pronto para partir. Está preparado para quê? Sim, também. Mas o que seria preparado para partir? Faz parte. E para a glória, com certeza. Mas o que seria estar pronto para partir?
Sim, também. Mas o que seria estar pronto para partir? Pode falar, eu sei o que você quer dizer. Sim. Não, esse seria o preparo, né? Mas o que seria partir? Se ele está pronto para morrer, meu irmão. É ou não é? Quando a gente morre, a gente faz o que desse lugar? A gente parte. Então, estar preparado para partir é estar pronto para morrer. Você está pronto para morrer? Eu não estou perguntando se você quer, estou perguntando se você está pronto. Porque Jesus, ele pode voltar a qualquer momento para todos nós, amém? Mas ele pode voltar individualmente para cada um. E quando é que isso acontece? Quando a gente morre. Se eu morri, ele voltou para mim. Ou não voltou? É, porque eu vou para ele. Então, se eu morrer, significa dizer que Jesus voltou para mim, de certa maneira. Porque eu vou para ele. Então, eu preciso estar pronto a qualquer momento para partir. Com o cinto amarrado, né? Está com o candeeiro aceso, o Espírito Santo, mais do que nunca, aceso na minha vida. Vocês entenderam isso? Amém? Então, o discípulo de Jesus, em primeiro lugar, ele precisa estar pronto para partir. Em segundo lugar, versículo 36. Sede semelhantes aos que esperam seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Meu irmão, eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Mas eu não estou chamando ninguém disso, tá? Não se preocupe. Mas você tem cachorro na sua casa? Não? Sim ou não? Já teve? Um animal de estimação, seja qual for? Até um gato, às vezes o gato age assim. Mas é mais comum com um cachorro. O que acontece quando você sai e volta? Como é que o cachorro fica? Ele fica lá atrás, deitado, não faz de conta nem que você chegou? Ou ele vai lá para o portão te receber? Por que isso acontece? Ele está ansioso pela volta do dono. É ou não é, meu irmão? Obviamente, por isso que eu disse, eu não estou chamando ninguém de cachorro. Eu só estou fazendo uma comparação. Olha o que acontece. Esse senhor está voltando da festa de casamento. Na hora que ele bate, o o servo faz? Ele já abre. Isso significa o quê? Que ele estava esperando. A ideia aqui é, você está esperando a volta de Jesus, mas não é só, eu sei que ele vai chegar. Não, é ansioso por isso acontecer. Desejando que isso aconteça. O discípulo de Jesus, ele precisa estar preparado dessa maneira, como alguém que está ansioso pela volta do seu Senhor. Pronto para abrir a porta. Um verdadeiro desejo no coração de que isso aconteça. Em outras palavras, não vê a hora dele voltar. Não vê a hora de se encontrar com ele. Está esperando na porta, na hora que ele bater, abrir. Então, o discípulo de Jesus, em segundo lugar, ele precisa ser alguém. Estar preparado significa ser alguém que não vê a hora do seu Senhor voltar. Vai fazer. Sim. Sim. Ou quando os filhos são menores, né? Porque os filhos vão ficando adolescentes e aí eles vão ficando mais independentes dos pais. Mas quando o filho é muito criancinha, ele chora quando os pais saem, né? E quando o pai volta, ele fica, não vê a hora do pai voltar, fica extremamente feliz quando os pais voltam. Quando vai ficando adolescente, tanto faz como tanto fez, né? Não, sim, eu entendi. Entendi.
você falando isso aí, eu lembro da mãe. Quando eu saía e passava a noite fora, ela só dormia quando eu chegava. Né? Quanto mal eu fiz minha mãe ficar acordada a noite todinha, passando a noite fora, né? Mas quando a gente é adolescente, a gente, ó, não tá nem aí. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, como é que o discípulo de Jesus está preparado para a volta dele? Quando ele está preparado para partir. Em segundo lugar, quando é que o seu discípulo, o discípulo de Jesus, está preparado para a volta dele? Quando ele está ansioso, desejando que que o Senhor dele volte. Em terceiro lugar, olha aí o versículo 37. Versículo 37 diz assim, ó: bem-aventurado aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achá-los alerta. Em verdade vos digo que se preparará e vos fará assentar-se à mesa, e aproximando-se os servirá. Meu irmão, olha só, os achar alerta. O que é achar alerta? É estar pronto para servir. Imagine o seguinte. Eu não sei se você já serviu no exército ou já conversou com alguém que já serviu o exército. Como é que um soldado no exército ele tem que estar? Ele tem que estar alerta. E o que é estar alerta? É estar pronto para servir. É estar pronto para fazer aquilo que tem que fazer. Então, estar preparado para a volta de Jesus é estar pronto para servir. Em outras palavras, é servindo. Quando nós estamos servindo, quando nós estamos prontos para servir, nós estamos nos preparando para a volta dele. Tudo isso é o que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha, estejam preparados. Estejam com os seus candeeiros acesos. E como é que isso acontece? Quando você está pronto para partir, quando você não vê a hora do seu Senhor voltar, quando você está pronto para servir, quando você é um servo. Então, tudo isso é estar preparado para a volta do seu Senhor. E é interessante que aqui no versículo 37, ele diz que esses servos que forem achados, e aí eu quero que você preste atenção nessa ênfase que ele está dando, porque ele vai repetir isso mais umas 2 vezes, se não me engano. Isso. Ele vai repetir, fora essa, ele vai repetir 2 vezes, ou seja, ele repete 3 vezes isso. Aqueles que forem achados fazendo isso. A ideia aqui daqueles que foram achados fazendo alguma coisa é aqueles que são pegos de surpresa. Então, o Senhor vai voltar e vai achar eles, ou seja, pegar eles de surpresa, se eles estão de fato fazendo isso ou não. Se eles estavam, por exemplo, prontos para partir, se eles estavam esperando ansiosamente o Senhor voltar, se eles estavam alertas, preparados para servir e servindo. E quando isso acontecer, quando eles forem pegos de surpresa nessa situação, aí ele vai dizer o seguinte, versículo 37. Em verdade vos digo que se preparará e vos fará assentar-se à mesa e aproximando-se os servirá. Olha que coisa interessante. E eu vou já explicar qual é a ideia aqui. Mas você percebeu aí que Jesus está dizendo assim, ó. Bem-aventurado aqueles que quando os servos dele, o Senhor dele chegar, vos achar alerta. Aí olhe que o texto está dizendo que esses servos que forem encontrados alertas, o Senhor vai pegar eles, sentar eles à mesa e o próprio Senhor vai servi-los. Você percebeu aí? Não é isso que o texto está dizendo? Ó, vamos ler de novo. 37. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alerta. Em verdade vos digo que se preparará
e os fará assentar-se à mesa, e aproximando-se, os servirá. Não é? A ideia aí, meu irmão, a ideia aí é que eles receberão do Senhor uma coisa inesperada. Porque o que é de se esperar? Que quando o Senhor chegue, quem é que vai servir a ele? Os servos. Só que aqui ele está invertendo a coisa. Ele está dizendo que quando ele chegar de surpresa e ele encontrar os servos fazendo aquilo que eles deveriam fazer, ele vai servir os servos. Então a ideia aqui é que eles vão ter uma surpresa. Eles vão ter uma recompensa que eles não estavam esperando. Porque não é de se esperar que o Senhor sirva o servo. Então eles serão bem-aventurados porque receberão uma recompensa a qual eles irão se surpreender. Essa é a ideia de que Jesus está falando aqui. Uma surpresa que eles receberão, que deixarão eles, sabe, boquiabertos. Eu não esperava por isso. Então, aqueles que, quando Jesus vier, forem encontrados prontos para partir, forem encontrados naquele desejo, né, naquela ânsia de receber o Senhor, e forem encontrados alertas, prontos para servir, eles receberão uma recompensa. Uma recompensa tão extraordinária que eles irão se surpreender de receber essa recompensa. A questão aqui do bem-aventurado, a frase bem-aventurado, que na verdade é uma palavra e ela foi traduzida para bem-aventurado, significa aprovado. Então, em outras palavras, aprovado vai ser aquele que, quando o Senhor chegar, vos achar fazendo exatamente essas coisas. Pode falar, Pedro. Exato. Isso. É porque a minha tradução aqui, ele diz, se preparará, ou seja, ele vai se preparar, ou seja, vai se vestir com a roupa de servo, exatamente. Então, irmãos, note o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que os servos dele precisam se preparar. E eles só serão aprovados se eles estiverem fazendo ou praticando exatamente isso aqui. Se eles estiverem prontos para partir, se eles estiverem ansiosos pela volta do seu Senhor, e se eles forem achados, encontrados como servos, prontos, preparados para servir. Esses serão aprovados e terão uma recompensa extraordinária. Recompensa essa que eles irão se surpreender. Mas ele continua. Versículo 38. Olha só. Não apenas isso, mas eles... 38. Quer venha no começo da noite, quer venha na madrugada, no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Mais uma vez, a ideia do encontrar aqui é ser surpreendido, ser achado aqui, pego de surpresa. E serão aprovados. Versículo 39. Sabei que, se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não deixará entrar em casa. Então, em quarto lugar, como é que esse servo aprovado se prepara? Ou está preparado, ou fica preparado? Quando ele está vigilante. Vigilante. E aí ele faz que ele conta essa mini parábolazinha aqui, né? Para dizer isso. Olha, que é uma coisa óbvia, né? Se você soubesse o dia que o ladrão entraria na sua casa, o que você faria? Se prepararia, né? No mínimo ficava acordado, ficava vigilante. Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó colocava um monte de tampa de panela nas portas. Era o alarme antigamente, né? Para se mexesse na porta,
As tampas faziam barulho. Era. E o que é isso? É preparação. Mas a ideia aqui não é criar alarmes. A ideia aqui é você ficar acordado, vigilante. Não é? Imagine o cenário aqui, tá? Ele acabou de dizer no versículo 35 que eles deveriam estar com as suas lamparinas acesas, certo? Essas lamparinas eram acesas com o quê? E o que mais? Óleo e... Gente, óleo e... fogo! Imagine o seguinte, quando as pessoas iam dormir, o que elas faziam? Quando elas iam dormir, elas deixavam a lamparina acesa? Ela apaga. Por que é? Porque pode correr o risco de incêndio. Se ele está dizendo que a lamparina tem que estar acesa, em outras palavras, tem que estar acordado. Tem que estar vigilante. Está com a lamparina acesa, não pode dormir. Está atento às ações do maligno. Está vigiando cada momento de nossas vidas para não cairmos na tentação de Satanás. Estais vigilante. Ora, quem sabe a hora, se alguém souber a hora que o ladrão vem, como disse o Elismar, vai ficar acordado, porque sabe que o ladrão vai vir. Então a ideia aqui é que aquele que está preparado, ele está vigilante, ele não dorme. Versículo 40. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Então ele termina aqui, mais uma vez, dizendo que essa vinda dele vai ser surpreendente, de maneira que ninguém estava esperando, e que os discípulos dele precisam estar preparados. Preparados de que maneira? Vamos lá, vamos ver se você lembra. Em primeiro lugar, preparado com pronto para partir. Em segundo lugar, ansioso pela volta do seu Senhor. Em terceiro lugar, pronto para servir, alerta para servir. E em quarto lugar, vigilante, acordado. Porque não se sabe a hora que o Senhor vai vir. Ele pode vir a qualquer momento. É o que ele termina dizendo no versículo 40. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Aí Pedro, no meio do negócio, faz uma pergunta. Senhor, eu tenho uma pergunta. Levanta a mão, né? Senhor, eu tenho uma pergunta. Versículo 41. Então Pedro perguntou. Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Então, Jesus ele está dizendo, fiquem vigilantes, fiquem preparados, estejam aprovados. Aí Pedro pergunta, Senhor, é para nós que tu está perguntando ou isso serve para todo mundo? Aí parece que essa pergunta de Pedro, ela tem um pouco de... os apóstolos, eles foram os primeiros discípulos de Jesus. Correto? Correto? Eles foram os primeiros discípulos que continuaram a obra dele. Logo, eles eram uma espécie ali de líderes, né? Os primeiros discípulos, os príncipes dos discípulos, digamos assim, né? Aqueles que vieram primeiro. Então, talvez, na cabeça de Pedro, ele estivesse pensando isso. Senhor, isso é para todos os discípulos? Ou o Senhor está falando apenas para nós aqui, os 12? Aí a resposta de Jesus, ele vai continuar falando sobre essa preparação, mas ao mesmo tempo, ele vai responder que tanto ela é para todos, como aqueles que são, entre aspas, líderes, ou que se destacam entre os demais,
isso aqui é especialmente para eles. Então a resposta de Jesus é as duas coisas. Tanto é para eles, como é para todos. Ok? Então vamos lá. Versículo 42. O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Note que Jesus, ele vai dizer, ou vai continuar dizendo, como é que os servos dele precisam estar preparados ou aprovados. E esses servos precisam estar preparados ou serão aprovados quando eles administrarem bem aquilo que o Senhor colocou sob sua responsabilidade. E o que é que ele colocou sobre a responsabilidade desses servos? Olha o versículo 42. Qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhe dar alimento no tempo certo? O que é que foi que ele encarregou a esse administrador fiel e prudente? Encarregou o quê? Isso. Ele está dizendo aqui que o Senhor pegou os servos dele e colocou sob responsabilidade desse servo fiel e prudente, para ele administrar. E para ele, olha o que ele vai dizer: alimentá-los no tempo certo. Então, meus irmãos, isso aqui é uma tarefa para todos e uma tarefa para aqueles que são líderes, especialmente. Alimentar bem os servos do Senhor. Alimentar bem os discípulos, os servos desse Senhor. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós alimentamos bem os servos do Senhor? Como é? Ensinando. Isso é alimentar bem. E alimentar no tempo certo. Por isso que ele vai dizer que esse servo, que respondendo à pergunta de Pedro, né? Ele vai dizer que esse servo, ele precisa ser um servo fiel e prudente. Então, com essas duas qualidades, Jesus responde à pergunta de Pedro. É para quem é, Senhor, que o Senhor está contando isso? Para todos os servos fiéis e prudentes. Em outras palavras, para todos, mas especialmente para aqueles que ensinam, para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor, para aqueles que alimentam o rebanho do Senhor. Precisam estar vigilantes, precisam administrar bem aquilo que Deus tem colocado como responsabilidade em suas mãos. Então, preste atenção aqui, ó. Aqueles que são discípulos aprovados do Senhor são aqueles que, número 1, estejam prontos para partir. Número 2, ansiosos pela volta do Senhor. Número 3, estejam preparados para servir. Número 4, estejam vigilantes, acordados. E número 5, administre bem os bens do Senhor. Cuide bem dos servos do Senhor. E isso é uma tarefa tanto dos líderes como de todos, cuidar bem uns dos outros. Amém, meus irmãos? E eu não falo apenas de um cuidado espiritual, mas de um cuidado físico também. Alimento físico também, não só alimento espiritual. O alimento espiritual é o principal, é o mais importante, mas também o alimento físico. Nós fomos chamados por Deus para sermos discípulos que cuidam uns dos outros, que colocam como prioridade o cuidar uns dos outros, cuidar dos servos,
do seu Senhor enquanto ele vem. Para concluir, aqui, versículo 43, ele vai dizer, olha, bem-aventurado, ou seja, aprovado é o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Mais uma vez, encontrar fazendo assim é alguém que foi pego de surpresa. E encontrar fazendo assim o quê? Sendo fiel e prudente e cuidando dos servos do Senhor. Se ele for encontrado assim, ele será aprovado, bem-aventurado, e ele vai receber uma recompensa. Versículo 44. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Em outras palavras, ele vai fazer com que aquele servo, ele tenha parte com o Senhor dele, no reino dele. Com as coisas dele. Com as coisas desse Senhor. Ele vai fazer parte com o seu Senhor, no reino do seu Senhor. Na casa do seu Senhor. Por isso ele vai ser bem-aventurado, vai ser aprovado. Olha o que Jesus está dizendo. Desde o versículo 35 até o versículo 44. É necessário que aquele discípulo aprovado, ele esteja pronto. E ele esteja pronto de algumas maneiras. Pronto para partir. Desejando a volta do seu Senhor. Pronto para servir. Vigilante. E administrando bem aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E quando ele fizer isso, ele vai receber uma recompensa. Essa recompensa vai ser uma recompensa tão extraordinária que vai ser surpreendente. E essa recompensa vai ser uma recompensa onde ele vai fazer parte, juntamente com o seu Senhor, das coisas do seu Senhor. Essa é a recompensa que aqueles discípulos que forem aprovados irão receber. Versículo 45. Mas se aquele servo disser no coração, o meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, comer e beber e embriagar-se, olha só. Primeiro, Jesus ele falou 5 coisas, 5 maneiras de que esses servos estariam aprovados. Que eu estou repetindo aqui desde o começo. Pronto para partir, desejo de volta para que ele volte, não é? Pronto para servir, vigilante e administrando bem aquilo que o seu Senhor colocou sob sua responsabilidade. Agora ele vai falar aqueles que não vão ser achados assim. Não vão ser achados aprovados, preparados. E esses que não vão ser achados aprovados em primeiro lugar, eles vão ser achados como alguém que não estão esperando a volta do seu Senhor. Olha o que ele diz. Ele fala no coração, o meu Senhor demora para voltar. Ele não está esperando o Senhor dele voltar. Ele não está nem pensando que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Ele não está se preparando para isso acontecer. Ele não está pronto para partir. Ele nem está desejando que o Senhor volte. Aí eu lembro do que o Peu acabou de falar, né? Aquele, como foi, Peu, que tu falou, que a pessoa diz, não volte agora, foi? Como foi? Sim. Pronto. Não está pronto para receber o Senhor de volta. Ele nem deseja que o Senhor volte, porque afinal de contas, como é que ele está? Ele está comendo, ele está bebendo, ele está esbanjando tudo aqui. Ele está vivendo como ele quer. Então ele não está, em primeiro lugar, esperando que o Senhor volte. Esses que não estão esperando a volta do seu Senhor, que dizem no coração, ele está demorando para voltar, esse aqui não está aprovado. Esse aqui não está preparado. E aí ele diz,
não desejando, aliás, não esperando a volta do Senhor. Em segundo lugar, ele não trata dos servos do Senhor dignamente. Ele trata esses servos com indignidade. Ele espanca eles, ele maltrata os servos do Senhor. Olha aí, ó. Começa a espancar os criados e as criadas. Todos aqueles que tratam mal, que cuidam mal dos servos do seu Senhor, esses aqui não estão esperando a volta do Senhor. Não estão. Pelo contrário, eles nem sequer desejam, nem sequer querem que o Senhor deles volte. E em terceiro lugar, olha só, eles comem, bebem e se embriagam. Em outras palavras, eles estão fazendo a própria vontade, o próprio desejo, e satisfazendo os seus próprios desejos, comendo, bebendo e se embriagando. Então, aqueles que não são aprovados, que não estão prontos para a volta do seu Senhor, são aqueles que não esperam ou não desejam que o Senhor volte. São aqueles que tratam os servos do Senhor de maneira indigna, tratam mal, maltratam os servos do Senhor, e são aqueles que vivem fazendo e cumprindo os próprios desejos, fazendo e satisfazendo os próprios prazeres. Esses aqui não estão preparados. Esses aqui não estão aprovados. E você pode notar que isso aqui é o oposto de tudo que ele falou em relação àqueles que estão aprovados. Porque o que está aprovado está pronto para partir. O que está aprovado deseja que o Senhor volte. O que está aprovado, ele está servindo, ele está pronto para servir. O que está aprovado, ele está vigilante. Esse aqui nem esperava. O que está aprovado trata bem os discípulos de Jesus, administra bem aquilo que é do Senhor. E é o oposto desse. Esse não espera. Esse administra mal. Esse só cuida daquilo que é dele mesmo, em fazer sua própria vontade, em satisfazer os seus próprios desejos. Só que há uma consequência para isso. Porque se todos aqueles que foram aprovados vão receber uma recompensa, os que não forem aprovados receberão castigo, punição. Olha aí o versículo 46. Virá o Senhor desse servo num dia em que ele não esperava e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará e lhe dará o destino dos infiéis. Essa frase aqui, lhe despedaçará, é literalmente cortado ao meio. Ele será despedaçado, cortado ao meio. Ele receberá essa punição. E essa punição é a punição dada aos infiéis. É o destino dos infiéis. Então, note que Jesus está dizendo que não adianta apenas a gente dizer que é discípulo. A gente precisa viver como discípulos que estão preparados, mantendo a nossa candeia acesa. Porque se nós não formos aprovados, o destino será igual ao destino dos infiéis. E qual é o destino dos infiéis? Qual é? É castigo, é punição, é destruição, é morte eterna. O discípulo aprovado é aquele que está pronto para partir. O discípulo aprovado é aquele que deseja a volta do seu Senhor. O discípulo aprovado é aquele que está pronto a servir. O discípulo aprovado é aquele que está vigilante. O discípulo aprovado é aquele que
cuida, que administra bem os servos do seu Senhor. Esses receberão a recompensa. Esses irão receber uma recompensa extraordinária, inesperada. E essa recompensa será fazer parte, juntamente com o seu Senhor, do reino do seu Senhor. Mas aqueles que não tiverem, aqueles que não estiverem aprovados, esses receberão a punição. E a punição deles será a mesma punição dada aos infiéis. Amém? Todos entenderam isso? Jesus vai concluir no versículo 47 e 48, dizendo o seguinte: o servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Você lembra da pergunta de Pedro? O que Pedro perguntou? Lá no versículo 41. Se a parábola era para eles ou era para todos. Com essa pergunta, né, Pedro parecia que ele estava falando, ou se colocando, ou colocando ele e os demais apóstolos como uma espécie de líderes. E aí Jesus, em resposta, né, no versículo 42, parece que deu a entender isso mesmo, né, o servo fiel e prudente. Só que agora Jesus ele vai ser mais específico quanto à questão daqueles que são líderes, daqueles que são colocados com a responsabilidade de cuidar especificamente dos servos. E aí olha o que ele vai dizer no versículo 47. A esse servo que conhece a vontade do seu Senhor, que são líderes, ou que conhecem a vontade de Deus, e não se preparou, ou seja, não fez exatamente aquilo que ele estava dizendo desde o versículo 35, não é? Não estava pronto para ir, não desejava a volta do seu Senhor, não estava pronto para servir, não estava vigilante, que não administrou bem os bens do seu Senhor. Esses serão castigados com muitos açoites. Em outras palavras, eles receberão uma pena maior. Eles receberão uma punição maior. Porque eles sabiam a vontade do Senhor e eles fizeram o contrário da vontade do Senhor. Eles serão punidos mais severamente. Aí o versículo 48. Mas o que não conhecia a vontade do Senhor e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. Ou seja, aqueles que não conheciam a vontade de Deus, mas estavam errados, serão castigados. Mas olha o que ele está dizendo: a pena maior é para aqueles que conheciam a vontade de Deus e não se prepararam. E não foram achados aprovados. Eles serão punidos mais do que aqueles que não sabiam a vontade do Senhor, mas fizeram coisas dignas de punição. Aí ele vai concluir no versículo 48 dizendo o seguinte: a quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Quanto mais responsabilidade, quanto mais conhecermos do Senhor, mais seremos cobrados por isso. Quanto mais sabemos a vontade de Deus, é aí que a gente precisa estar cada vez mais pronto. Porque não haverá desculpa para a gente. Ah, Senhor, mas eu não sabia. Não haverá desculpa. A palavra do Senhor é muito clara. Os discípulos dele precisam estar preparados, precisam estar prontos.
Os discípulos dele precisam estar, em primeiro lugar, preparados para partir. 2, ansioso pela sua volta, desejando a sua volta. 3, prontos, preparados, alertas para servir. 4, vigilantes. E por último, 5, administrar com fidelidade e prudência aquilo que o Senhor colocou como sua responsabilidade. Se nós pararmos para pensar, irmãos, todos nós recebemos essa incumbência, essa responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Talvez você diga assim, mas eu não sou um líder na igreja, mas você tem família. Você tem filhos. Você tem pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade para você cuidar delas. Talvez você esteja no ministério, seja na escolinha, seja qual ministério for. E ali tem pessoas que você precisa tratar bem. Tratar com carinho, tratar com afeto, alimentar bem espiritualmente essas pessoas. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus irmãos, seu pai, sua mãe, seus parentes. São pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Para que você possa cuidar bem delas. Administrar bem isso que Ele tem colocado sob sua responsabilidade. Para que elas possam conhecer esse Senhor, o qual você serve. E ao fazer isso, você está se preparando para a volta dele. Mantendo o seu candeeiro aceso. Amém, irmãos? Amém? Eu sei que a gente leu até o versículo 59. Mas tem muita coisa ainda para falar aqui. E eu vou parar aqui e a gente vai continuar na próxima quarta-feira. Mas eu quero que você pense nisso. Pense nisso que eu falei para você. O Senhor deseja que o servo dele esteja preparado. E ele se prepara dessas 5 maneiras que eu repeti aqui desde o começo. Eu espero que você tenha decorado de tanto eu repetir. E quando nós nos preparamos, teremos uma recompensa. Mas da mesma maneira, se nós não nos prepararmos daquelas 3 maneiras do servo que não estava pronto, não estava aprovado, também receberemos o castigo. E não haverá, irmãos, não haverá desculpa para nós. Receberemos o destino dos infiéis. Mas o que eu espero do fundo do meu coração é que cada um de nós seja achado um servo aprovado pelo seu Senhor. Eu espero do fundo do meu coração que todos nós estejamos prontos para partir, desejando a volta dele, alertas, prontos para servir, vigilantes e administrando bem aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu vou parar, irmãos, porque já são quase 10:50. E eu tenho ainda muita coisa para falar aqui, que vai do versículo 49 até o 59, e não daria tempo para a gente falar agora. Não ia passar aqui, talvez a gente terminasse lá para as 9:30. Então, na próxima semana, a gente vai continuar aqui do versículo 49, e nós iremos finalizar o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Fique de pé aí no seu lugar. E até meia-noite. Ainda bem que não tem lugar para ninguém cair, né? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. E que
por intermédio dela, através dela, nós possamos estar prontos, Senhor, conforme a tua vontade. Dessas 5 maneiras, Senhor, que nós aprendemos hoje. Que nós estejamos preparados para a tua volta, desejando a tua volta, alertas, prontos para servir, vigilantes e agindo com fidelidade e prudência, ou seja, administrando bem aquelas pessoas que o Senhor tem colocado sobre nossa responsabilidade, cuidando bem delas. Ô Senhor, nos abençoa, para que agindo assim a nossa candeia continue acesa. Que o Espírito do Senhor esteja sempre acesos em nossas vidas. Que nós não venhamos apagar o Espírito, Pai. Pelo contrário, que ele sempre seja uma chama viva em nossa alma, em nosso coração. Como uma luz que brilha na escuridão, nos mostrando o caminho que é o nosso Senhor Jesus. Oh Deus, nos abençoa dessa forma, para que quando chegar o momento certo, que é a tua volta, a volta a este lugar para nos buscar, nós possamos ser achados pelo Senhor, mesmo que a tua volta seja repentina, mesmo que a tua volta aconteça no momento que a gente não estava esperando, mas que nós sejamos achados pelo Senhor, pegos de surpresa, mas sejamos achados fazendo aquilo que o Senhor deseja. E assim, ó Deus, possamos receber de Ti a recompensa. Uma recompensa que irá nos surpreender. A recompensa que é fazer parte, juntamente contigo, do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e nos dá essa certeza de que o Senhor voltará e nos encontrará aprovados, preparados para essa Tua volta. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos leva em paz para as nossas casas, fica conosco, Senhor, e que possamos chegar em nossas casas protegidos e abençoados pelo Senhor e edificados pelo poder edificador, transformador da Tua palavra. Nos leve e nos abençoa, é isso que eu te peço, e em Cristo Jesus eu já te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.